Livro Quem é Deus, do autor Batista Mondin. Ele vai falar sobre elementos da teologia filosófica e a editora é Paulus. Na primeira parte, ele vai falar sobre fenomenologia do sagrado e da religião. Mas o que vem a ser fenomenologia? É uma descrição filosófica dos fenômenos. É uma apresentação organizada do amor pela sabedoria, o conhecimento das coisas, experimentada apenas pelo ser humano, que é consciente da sua ignorância, mas que consegue perceber qualquer manifestação física através da sensibilidade dos sentidos ou da mente e da percepção do objeto em si. Essa manifestação apresentada à consciência passa a ser objeto do pensamento humano, que pode se interessar pelo seu estudo e aprendizado. No preâmbulo, o autor Batista Mondin vai falar sobre o sagrado e a religião. E ele fala que o polo objetivo tem prioridade sobre o subjetivo. A beleza sobre a arte, a verdade sobre a ciência, a matéria-prima sobre o trabalho, o ser sobre a metafísica, o sagrado sobre a religião. Mas o que vem a ser sagrado? Ele é o oposto do que é profano. Isso lá no primeiro capítulo, o autor fala que o sagrado pertence a uma ordem de coisa separada, reservada, inviolável, que deve ser objetivo de respeito religioso por parte do grupo de crentes. Eu busquei no Antigo Testamento uma passagem em Ezequiel 44, 23, onde Deus fala: ensinarão meu povo a distinguir o que é sagrado do profano, a discernir o que é imundo do que é puro. Se o sagrado é de uma ordem reservada, separada, inviolável, o profano não sente isso, sente que tudo está misturado. Nada é sagrado, tudo é do mundo. Ele não respeita essas coisas de ordem separada. Para ele isso não existe. E eu coloquei aqui uma foto como exemplo de uma artista que pintou Nossa Senhora das Graças, de várias formas, demonstrando a profundidade da tamanha profundidade do profano na cabeça dela e praticamente nada do sagrado nos seus conhecimentos. Então ela não consegue olhar para o mundo, olhar para as coisas e pensar na pessoa de Deus, que para os crentes ela está numa ordem separada, reservada, inviolável, e ele age nas pessoas. No caso, Deus agiu em Nossa Senhora e ela abriu o coração para que ele pudesse agir, porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, os crentes católicos, eles acreditam em Nossa Senhora, não na imagem em si, mas na pessoa de Nossa Senhora, na forma de como ela foi totalmente voltada para Deus e de tamanha grandeza que ele fez na vida dela, trazendo a sua própria pessoa encarnada no ventre dela. O termo sagrado pode ser usado para imagens. Eu coloquei aqui São Jorge Guerreiro, porque ele é um santo católico, porém ele é querido também na seita candomblé. Usado também o termo sagrado em santuários, lugares, né? Que são os santuários. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, não sei se depois no vídeo vai aparecer, mas eu estou com um laserzinho
mostrando o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem suas preces. Esse muro é sagrado, porque nessa região toda aqui era construído o templo sagrado no Antigo Testamento. E ele foi destruído 2 vezes. A última vez foi em 70 depois de Cristo. E os anos se passaram, hoje ele é uma área muçulmana. Então aqui é uma religião e aqui outra religião. Bem próximas e bem diferentes. O uso do termo sagrado também é usado para espetáculos. Eu coloquei aquele espetáculo de Natal no sul, onde cantam-se músicas sagradas, músicas que lembram o sagrado. O termo sagrado também é usado para terços, amuletos. No caso, terço, o católico, ele, quando reza o terço, ele está com a mente totalmente voltada para Deus e para as ações de Deus aqui no ser humano. E os amuletos são de outras seitas ou religiões que para eles também é sagrado. O termo sagrado é um adjetivo que se dá para algo que é especial, né? Então para eles isso é especial. Nas ações, os ritos e sacramentos, eu coloquei da religião judaica, porque aos 12 anos o menino, ele já é antes preparado, chega um momento que ele pode ler a Torá. Esse rolo aqui, ele é chamado de Torá e ele contém os 5 primeiros livros da Bíblia. O termo sagrado também é usado para representar as pessoas, como reis, sacerdotes, monges. E eu coloquei Padre Pio, porque dentro da religião católica ele é um santo muito respeitado, porque ele sentiu as chagas de Jesus nas próprias mãos, e ele tinha momentos na vida que ele apanhava do demônio. É só procurar saber da vida dele, tem filme e na internet mesmo fala muito sobre a pessoa dele. E aí a fenomenologia está ligada a isso, as experiências que ele teve. É um grande exemplo. O termo sagrado é usado também para períodos do tempo, dias sagrados, festas religiosas. Eu coloquei a paixão, morte e ressurreição de Cristo, a nossa Páscoa, que é o dia mais importante do ano litúrgico. Eu estou falando nossa Páscoa porque o canal é católico. Embora eu fale de outras religiões, mas a predominância será católica. O termo sagrado também é usado em textos narrados, pronunciados e escritos. Fórmulas, rituais, mitos, escrituras. Para os gregos, os mitos eram sagrados. Então, falando sobre o termo sagrado, eu dei vários exemplos aqui do que o autor fala no livro. A qualidade do sagrado também tem um efeito de exigir um comportamento especial. E aqui no caso, um outro exemplo que a Igreja Católica pede para não usar anticoncepcionais. Um texto sagrado é lido em determinadas condições. À noite, antes da colheita, coloquei novamente um exemplo judaico. Diante das pessoas sagradas, devemos adotar certas atitudes, como, por exemplo, prostrar-se, e evitar outras, como não tocá-las. Por exemplo, aqui o menino está fazendo sua primeira comunhão e está prostrado diante de Jesus Eucarístico. E o padre, no caso, não toca, aqui é o ostensório, dentro dele está o Jesus Eucarístico e por respeito não se toca.
O sacerdote, quando ele recebe a unção para ser sacerdote, ele se prostra totalmente ao chão. Ele deita-se de bruço totalmente, com o rosto voltado para o chão. Entra-se num lugar sagrado sob determinadas condições, sem sapatos, um exemplo japonês, com a cabeça coberta e em silêncio. Um lugar sagrado não é um lugar de bate-papo, não é um lugar de trabalho, não é lugar de refeições e muito menos de bebida alcoólica. É um lugar para reflexão, o silêncio e o respeito. O sagrado, em se tratando de filologia, que é uma ciência que estuda o desenvolvimento das línguas ou de suas famílias, e se baseia em documentos escritos nessas línguas, fala que o sagrado ou sacro vem de sacer, latim, que vem de sancere, que confere validade, realidade. Aplica-se às leis, compromissos, instituições, um fato, um estado de coisas. Graças à noção fundamental de sancere, podemos compreender o sentido do radical indo-europeu sac, que também tem toca o fundamento do real, de acordo com o cosmos. Ele toca na estrutura fundamental das coisas. Ele tem o mesmo sentido de existir, ser real, só que toca o fundamento cosmológico. Do radical sac deriva-se também sanctus, que é uma qualidade de forma especial, sobretudo que as pessoas recebem para desempenhar suas funções. Os reis, juízes, sacerdotes, aqui um exemplo de sacerdote no Antigo Testamento, da tribo de Levi, os senadores, que no tempo antigo eram muito respeitados. E coloquei um exemplo do juiz atual, Sérgio Moro, porque muitas pessoas veem ele como um santo, mas ele é um profissional que age dentro da lei. São sancti, reis, porque eles são escolhidos pelos vaticínios, ou seja, profetizado, previsto em conformidade com a vontade dos deuses. Falando de forma baseada em todas as religiões. Os sacerdotes, porque lidam com as coisas sagradas, como a oração e o culto. Os magistrados, porque exercem função pública. E os senadores são os patressantes, sancti, porque a missão deles constitui o alicerce do povo e da urbis, ou seja, das cidades. Os senadores talvez nem saibam o valor deles, né? Nas noções sacer, que vem do latim, né? E o sanctus, que vem do sac, é que se fundamenta a religião. Religio, né? Religio quer dizer religião, a qual no seu conjunto se define as estruturas do cosmos, e estabelece o funcionamento das relações dos homens com os deuses e dos homens entre si, porque muitas vezes cada um vê Deus de uma forma e muitas vezes o Deus não é na religião monoteísta é um único Deus, mas nas religiões pagãs eles têm vários deuses, né? São seitas. Então eles falam com vários deuses. No próximo tema será a transcendentalidade do sagrado, né? Ele não fala que é da ordem separada, reservada, inviolável. O autor vai começar a aprofundar o sagrado, não do jeito que falou inicialmente.
Eu recomendo a leitura do livro Quem é Deus. E fiz uma observação aqui que todas as imagens foram tiradas da internet. Apenas a foto da página do livro, que é minha, eu tirei e coloquei. E o PowerPoint eu criei para ajudar as pessoas, né? O intuito maior é poder ajudar as pessoas a adquirirem maior conhecimento e também para o meu próprio aprendizado. Eu espero ter ajudado e fiquem com Deus. Amém.